Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo site, pelas redes sociais. Começamos agora mais uma transmissão ao vivo aqui dos estúdios da Gazeta do Povo e hoje vamos conversar com o senador Álvaro Dias, do Podemos, aqui do Paraná, pré-candidato à presidência da República. Bom dia, senador. Obrigado por nos receber em primeiro lugar. Oi, bom dia. É muito bom retornar a casa, né, o Paraná. Eu que estou percorrendo um pouco o país aí, nessa pré-campanha. O Brasil é um país continente, né, com belezas naturais que encantam a humanidade, com potencialidades econômicas incríveis, né, e nós estamos conhecendo um pouco mais o nosso país nessa trajetória aí de pré-campanha. Pois é, o senhor tem dito, né, um dos objetivos do senhor, caso seja eleito, é refundar a República em 100 dias. O que significa refundar a República, senador? É evidente que a refundação da República não ocorrerá em 100 dias, mas as principais propostas de mudança devem ocorrer nos primeiros 100 dias, sob pena de não acontecerem, já que nos primeiros 100 dias o eleito traz o calor das urnas, a legitimidade do voto, credibilidade absoluta, confiança da população, facilidade de interlocução com os agentes públicos, especialmente com o Congresso, não é? Neste primeiro momento é o momento adequado para a apresentação das propostas de mudanças que se consubstanciam nesse desejo de refundação da República, que não é um slogan, não é uma frase solta, é um sentimento, uma exigência coletiva, uma necessidade, porque a República que temos mais se parece com o Império. Uma minoria que assume o poder ou assalta o poder, explora o esforço coletivo para preservar elitismos, privilégios, e abrindo portas para a corrupção na busca do enriquecimento ilícito, conforme revela a Operação Lava Jato. Então, a refundação da República parte do princípio de que nós temos que elaborar leis para preservar o bem e condenar o mal, não para interpretar ao sabor de eventuais interesses localizados e circunstanciais, ou não para ignorar a lei elaborada, mas para nos submetermos todos à legislação do país no Estado de Direito. E todos devemos ser iguais perante a lei. Se nós chegarmos a isso, poderemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crenças e olhar para as nossas instituições e para o futuro do país. Por isso, a refundação da República é a matriz das nossas propostas nessa campanha eleitoral. Mas, senador, um passo a passo dessa refundação, assim, o que o senhor, assumindo, vencendo a eleição, o que o senhor colocaria já em prática nesses primeiros 100 dias, ou até mais claramente, assim, Exato, por pontos, os 3 pontos que o senhor atacaria já no começo de um possível mandato presidencial? Olha, o primeiro ponto é a substituição desse sistema corrupto, né? O sistema que rima promiscuidade com governabilidade. Então, afirmam que é impossível governar o país sem esse balcão de negócios. Então seria a substituição desse sistema de governança, que começa ali, na hora do presidente da República escolher os seus ministros. Ao invés de ouvir os partidos políticos da base de apoio, o presidente da República tem que ouvir a sociedade e escolher os melhores para cada função, não é? Quem é o melhor ministro da Economia? É atrás dele que nós vamos. Nós temos que buscar qualidade técnica, qualificação profissional, aptidão para cargo executivo e principalmente honestidade, para se constituir um governo que recupere a gestão pública no Brasil, que está arrebentada, né? Nós desarrumamos o país com uma gestão claudicante, né? Perdulária, porque esse apetite fisiológico levou o Estado brasileiro a crescer exageradamente. Então temos paralelismos, superposição de ações, gastos desnecessários, gasta-se demais no item despesas correntes e não sobra recurso para setores essenciais como saúde, educação, segurança pública,
Então, a substituição desse sistema é o início de um processo de refundação da República e que tem que ser calçado exatamente com competência técnica, eficiência de gestão, para oferecer resposta às demandas sociais. Mas dá para fazer isso, senador? Até para resgatando um pouco... É uma mensagem parecida com a do atual presidente Michel Temer, quando ele assumiu. Ele falou no Ministério de Notáveis, falou em colocar gente, acabou loteando como todos os outros. Ele fez um corte nos ministérios. Mais do que os outros. Isso, acabou depois ressuscitando ministérios, criando outros novos, né? Ele cortou, depois criou de volta, ou seja... O primeiro ato do presidente Temer foi reduzir o número de ministérios de 32 para 23, aglutinando algumas pastas, e hoje já são 29. E vai crescendo novamente. Né? Na verdade, o pior de tudo é que ele trouxe o quadrilhão, né? Então, o entorno dele ficou promiscuído, né? Não há como governar com a contaminação da corrupção permanente, anterior, atual, né? Então isso desacredita, compromete, desqualifica, retira a credibilidade e isso impossibilita a execução de reformas, de projetos importantes, né? Agora, a pergunta tem razão de ser, porque o descrédito é grande, né? Não se acredita na palavra dos políticos, são palavras soltas ao vento, né, durante a campanha, desaparecem logo ali na primeira esquina e depois ninguém mais cobra, não se lembra mais do que se prometeu na campanha. Esse é um fato, é uma realidade perversa, não é? Nós temos que vencer, esse é o primeiro desafio, vencer a descrença que se generalizou no país em relação aos políticos de modo geral, e todos nós estamos sujeitos a essa suspeição permanente. Por isso eu tenho dito, olha, mais importante do que eu possa dizer agora é o que eu fiz antes, como eu me comportei, se eu tive uma experiência administrativa, como foi essa experiência administrativa, qual foi o comportamento. Eu acho isso essencial. E neste ponto, eu tenho que aplaudir a população, porque a pesquisa diz exatamente isso, que o povo brasileiro, majoritariamente, exige experiência administrativa e passado limpo. Por esta razão, eu digo, nem tudo está perdido. Você pode contar com o apoio popular, não só num eventual processo eleitoral, mas, sobretudo, num projeto de governo, de nação. Eu imagino que, ao chegar à presidência da República, há que se apresentar imediatamente as propostas de mudança e conversar com a sociedade. Nesta conversa com os brasileiros que se obtém ou não o apoio da sociedade para as mudanças. O senhor já tem alguma dessas propostas de mudança em mente, senador? Só para completar a resposta, se nós conseguirmos convencer a população de que essas mudanças são benéficas, são indispensáveis, são imprescindíveis, são insubstituíveis em relação ao nosso futuro, ao futuro de todos nós, certamente haverá o apoio da população. E com o apoio da população, vai-se ao Congresso. O Congresso não rema contra a maré, não rema contra a correnteza. E se remar, será atropelado. No inconsciente coletivo há esse desejo que é irreversível de mudança no país, e aqueles que resistirem a esse desejo de mudança serão atropelados, serão substituídos. Então, eu apresento essa proposta e sei que muitos duvidam da possibilidade de execução. Mas eu quero aqui assegurar, se não fosse para isso eu não seria candidato. Se não fosse para promover essa ruptura, esse rompimento com esse sistema corrupto, eu não seria candidato. Isso passa agora a sua pergunta, né, por reformas essenciais, que vão desde a reforma política, obviamente, com a reforma do Estado, que reduzirá o número de ministérios, evidentemente. A gente está projetando aí cerca de 15, e, obviamente, não só ministérios, né? Nós temos secretarias, departamentos, coordenadorias, diretorias, empresas estatais, cargos comissionados. Cresceu demais a estrutura da administração pública e se tornou incapaz de oferecer respostas, até porque consome
todo o esforço de arrecadação do país. 40% do que se produz no Brasil vai para os cofres públicos. E em 2 rubricas apenas, a folha de pessoal e previdência social, 65% desaparece. Se nós acrescentarmos outras rubricas de transferência de renda, de benefícios estabelecidos, nós chegaremos a 80%. A conta não fecha. É impossível administrar o país dessa forma. Por isso, essas reformas, né? A modernização da legislação, atualização da legislação, aí chegamos à reforma do legislativo, reduzindo o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, porque temos que começar pelo andar de cima, eliminando privilégios das autoridades. Esta república, que mais se parece um império, ela sustenta os elitismos e os privilégios, que provocam indignação e desacreditam a autoridade quando ela fala em reformar o país. Então é preciso começar pelo andar de cima, eliminando esses privilégios, para depois promovermos todas as outras mudanças, né, que passarão também pela reforma da Previdência, sim, mas pela reforma do sistema federativo, que está esgarçado, pela reforma tributária, que é fundamental como força motora do empreendedorismo e do desenvolvimento do país, na busca da elevada produtividade, já que estamos atrasados mais de 20 anos em matéria de produtividade. O senhor falou em reforma da Previdência, né? O senhor considera necessário uma reforma da Previdência, por exemplo, com a fixação de uma idade mínima de aposentadoria, por exemplo? Também. Hoje a idade mínima para o pobre, né? Só os mais abastados é que acabam se aposentando em função da contribuição. É preciso estabelecer, sim. E temos que estudar bem isso. Primeiro, uma reforma da Previdência passa por providências preliminares, como cobrança da inadimplência. Temos mais de 400 bilhões de dívida de grandes devedores. Algumas empresas já faliram, como Varig, Transbrasil, VASP, etc. Mas há as grandes empresas que se consolidaram com dinheiro público, via BNDES, como JBS, o Ike Batista e outras grandes empresas. Até bancos são devedores, partidos políticos, clubes de futebol. Então é preciso cobrar essa inadimplência. É evidente, a cobrança não vai resolver. É uma questão de estoque, não é questão de fluxo. Nós temos que olhar lá na frente. Mesmo que hoje nós não tivéssemos déficit da Previdência, teríamos que promover uma reforma, pensando no futuro, sob pena de não termos recursos amanhã para pagar aposentadorias daqueles que trabalharam a vida inteira e contribuíram. Então é preciso fazer um balanço desta realidade, mostrar à sociedade com sinceridade e transparência o que ocorreu com a Previdência e, evidentemente, começar pelo andar de cima, como eu disse, eliminando privilégios, para depois discutir que reforma é esta, né? Com toda a complexidade do país, complexidade regional, complexidade social, diferenças gritantes, né? Nós temos em algumas regiões a longevidade é uma coisa, em outras regiões é outra, há atividades que são mais estressantes do que outras, há atividades de risco, tudo isso tem que ser considerado numa modernização da legislação da Previdência no país. Ora, o presidente Temer teve bastante dificuldade em tentar mostrar para a população, para a sociedade, a importância dessa reforma. Eu pergunto para o senhor se a reforma que foi proposta pelo governo e alterada ali na Câmara, o senhor votaria a favor dessa proposta se ela chegasse ao Senado? Eu teria dificuldade, porque ela não foi discutida com as partes, né? E quando se propõe uma reforma, o objetivo é eliminar conflitos e não estimular conflitos, né? Uma reforma dessa natureza acaba estimulando conflitos, colocando uns contra os outros. Nós imaginamos que há, sim, nessa proposta de reforma, pontos positivos, mas que dependem de uma discussão maior. E, obviamente, considerando direitos adquiridos, que nós nunca podemos ignorar direitos adquiridos, nós não podemos ignorar a existência deles. Então não é uma arquitetura fácil, simples, né? É certamente uma orquestração complicada para se chegar ao entendimento, a um consenso sobre
a melhor proposta de reforma. Evidentemente, há um ponto essencial. Você perguntou da idade, é indispensável, não há como não estabelecer. Mas também há a unificação dos sistemas, né? Você não pode estabelecer um sistema para o setor público com privilégios distintos do sistema geral da Previdência Social, que atende aos cidadãos do país de modo geral. Inclusive, em seu último esforço na tentativa de fazer andar a reforma da Previdência no Congresso, o presidente Temer começou a falar, inclusive, nessa questão dos privilégios, fazendo aí alusão aos servidores públicos. A questão dos servidores, então, tem que ser enfrentada, na opinião do senhor. Veja, o presidente fala em privilégio, ele abriu mão deles? Quantas aposentadorias tem o presidente Temer, né? Ele abriu mão de algumas, ou de uma sequer. Quando a autoridade fala em eliminar privilégios dos outros, tem que começar pelos seus próprios, né? Foi o que eu fiz. Aqui o Paraná conhece, que eu não recebo aposentadoria de ex-governador. Até houve um grande impasse, uma grande polêmica, porque em determinado momento eu requeria esta aposentadoria para atender o apelo de instituições sociais, uma delas o Pequeno Cotolengo, o outro acho que o Lar Bom Caminho, quer dizer, uma reivindicação legítima por escrito, fazendo um apelo para que eu requeresse essa aposentadoria e transferisse mensalmente, ajudando essas instituições. E eu entendi que era uma boa causa e tentei requerer. Como a repercussão foi negativa, eu recuei disso, porque eu passei a ser mais criticado do que os que recebiam aposentadoria e colocavam no bolso. Então veja como nós somos no Brasil, não é? Então não há essa distinção entre uma coisa e outra, né? Muitas vezes há uma mistura das coisas, né? Tentando colocar todos no mesmo patamar da indecência, às vezes, da imoralidade, outras vezes, ou da injustiça em muitas oportunidades. Então, na verdade, há 27 anos eu não recebo. Seriam hoje cerca de 11 milhões de reais depositados na conta bancária, ficaram nos cofres do Estado. Não recebo auxílio moradia de R$ 5.500 por mês e não recebo também a verba indenizatória de R$ 15 mil por mês. Isso é uma decisão de foro íntimo, é pessoal, é para me sentir bem, para me sentir confortável, para poder transitar de cabeça erguida, para poder combater os privilégios das autoridades brasileiras. E faço isso, olha, é uma renúncia sim, significativa, mas isso gratifica. E não é só nesse campo, a eliminação de privilégios diz respeito também à legislação criminal. Eu tenho trabalhado para acabar com o foro privilegiado. O projeto que está na Câmara de minha autoria foi aprovado no Senado, está lá agora numa comissão especial, passou pela Comissão de Justiça e é fundamental que ele seja aprovado para que nós possamos inaugurar uma nova justiça no Brasil. O senhor fala muito na questão do exemplo, né, das regalias, enfim, mas existem distintos tipos de regalias e muitas vezes os políticos acabam não enfrentando certas castas, né, que são mais fortes no serviço público, como, por exemplo, se fala muito do auxílio moradia dos juízes. O senhor pretende tratar de frente esses assuntos, mesmo que atinjam... Sim. Qual a opinião do senhor, por exemplo, sobre o auxílio moradia dos juízes, de promotores? Nos três poderes. Eu acho que nós temos que ter um salário adequado para os magistrados, porque salário de magistrado não é despesa, é investimento. Porque certamente há a recompensa do retorno deste investimento. Veja agora na Operação Lava Jato, quanto se recupera do dinheiro público que foi extraviado, né? que foi roubado. Então, remunerar bem os magistrados é do interesse da sociedade. Nós só teremos uma grande nação se nós fortalecermos as nossas instituições e, evidentemente, o salário não é a única alternativa de valorização, mas é um componente fundamental para a motivação. Então, nós temos que discutir o salário adequado sem os penduricalhos. Quando o cidadão se candidata a um concurso público, ele já tem a noção de quanto ele vai receber, sem penduricalhos. E aí, ele é que
vai decidir se deve fazer o concurso, se não deve fazer o concurso. Deve ser assim na Justiça, deve ser no Ministério Público, deve ser no setor de segurança pública, nas instituições policiais, deve ser no Congresso, nas assembleias, na política de modo geral. Nós devemos saber que ao assumir um mandato parlamentar, não teremos esses penduricalhos que complementam o salário ao final do mês. Eu acho que isto é essencial, é transparência, né? É respeito à sociedade, é publicidade dos atos públicos, não é, praticados, nada de escamotear a realidade, né? de fugir, de driblar, de esconder, de mistificar, né? Nós temos que ser francos, abertos, transparentes. No caso dos juízes e mesmo promotores, né, existe esse argumento de que o auxílio moradia acaba servindo como uma espécie de compensação à falta de reajuste. Exatamente, que houve de 2015 para cá. Agora também existe a questão, o senhor até mencionou a questão do orçamento, das contas públicas, quer dizer, muita gente não via espaço para reajuste de 2015 para cá. No entanto, foi cavado esse espaço. É porque o Estado faliu, né? O Estado brasileiro está falido. Se fosse empresa privada, teria a falência decretada. Então, essa é uma realidade. O déficit público é monumental, né? Aliás, para a virada fiscal, nós necessitamos de 300 bilhões a 320 bilhões de reais, porque o déficit é de 2,5% do produto interno bruto. E o superávit tem que alcançar 2,5% também do produto interno bruto, isso significa uma virada de mais de 300 bilhões. Até 2020, nós teremos um déficit de 800 bilhões sem correção. De 2014 a 2020, 800 bilhões de déficit público. E não é pouca coisa. Por isso que os orçamentos precisam ser revistos, né? Nós temos que revisar os orçamentos de conformidade com as prioridades que devem ser estabelecidas com inteligência. O senhor falou, o que parece que o senhor atacaria duas frentes. Essa frente que é uma reestruturação do Estado em si, não é? O senhor estaria disposto a tratar já no começo do mandato, enfim, seriam necessárias reformas, mas, como o senhor falou, existem questões que são muito prementes aí, né? Como a questão da virada fiscal, resolver a situação fiscal do país. O que o senhor propõe para isso? Qual que é a saída para melhorar as contas públicas que precisam ser melhoradas no curto prazo aí, né? E sem atrapalhar o crescimento econômico, né? Então, nós temos que ter a capacidade de convencer o setor privado de que ele deve caminhar com as próprias pernas, especialmente no primeiro momento, quando se arruma a casa. Aquele adágio popular antigo, né? Se você não pode ajudar, não atrapalha, né? Então, prometeu, o governo não vai atrapalhar. Pode investir, pode produzir, pode avançar. Nós vamos melhorar o ambiente de negócios, mostrando ao mundo que agora somos um outro país, combatendo corrupção para valer. Vamos trazer de volta os investimentos que se foram, porque os conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E o Brasil esteve sempre aí no ranking dos países mais corruptos do mundo, colocado numa posição de destaque. Então, isso é um ponto crucial para melhorar o ambiente de negócio e, obviamente, facilitar o empreendedorismo, né? Hoje é muito difícil construir uma empresa, é difícil pagar impostos, é difícil exportar, é difícil importar. Tudo é difícil na vida de quem produz, de quem trabalha. E nós sabemos que é uma frase lapidar, que diz o seguinte: a melhor forma de derrotar a pobreza é valorizar quem produz. E no Brasil, infelizmente, não se valoriza quem produz. Então, melhorar esse ambiente para a economia crescer, enquanto vamos arrumar as casas. A casa, não é? São casas porque houve um desdobramento, não é só a casa federal, é a casa estadual, é a casa municipal. Nós desarrumamos tudo nos últimos anos, né? Com a incúria administrativa, com a incompetência e com a corrupção, com esse sistema de governança que tem que ser substituído, porque ele é a causa das grandes mazelas que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos verificando que a justiça está mudando, né? Alguns ladrões estão indo presos, alguns barões da corrupção estão indo presos, colarinhos brancos, que antes não iam, agora estão indo para a cadeia. Mas se nós preservarmos esse sistema de governança,
nós vamos continuar produzindo ladrões do dinheiro público, barões da corrupção. Então isso é essencial, por isso que começa por aí mesmo a mudança desse modelo. Mas sem dúvida, se você perguntar qual é uma reforma fundamental para gerar emprego, para reduzir o custo dos produtos consumidos pelos brasileiros, para promover desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Qual é a grande reforma? Eu diria, a reforma tributária. O Brasil não pode crescer esmagado por uma carga tributária desse tamanho, injusta, porque alguns pagam demais, outros pagam de menos, outros nada pagam. Quem pode mais tem que pagar mais, quem pode menos tem que pagar menos, por isso tem que ser um sistema progressivo, não é? Tributar menos no consumo, tributar mais na receita, não tributar a cesta básica, não tributar medicamentos. A roda da economia vai girar com mais força, o governo vai arrecadar mais e a população vai pagar menos impostos. O senhor falou dos gastos correntes, né? Um documento do Tesouro Nacional que foi publicado aí em março, um balanço dos últimos anos, mostra que 94% das despesas primárias, aquelas que não têm relação com a dívida, né? 94% dessas despesas são obrigatórias, ou por força da Constituição, por força de lei, convênio, e dessas obrigatórias, 80% são despesas determinadas de alguma forma pela Constituição. Então, quer dizer, sobra 6% para investir, mais o custeio da máquina, que ainda está nessa parte teoricamente livre. Como é que o senhor pretende encaminhar propostas de emenda à Constituição, por exemplo, já no começo do governo para reverter isso? Traduzindo isso que você coloca, então de tudo que produz no país, 40% vai para os cofres públicos, em 2 itens, 65% desaparece. Se nós incluirmos seguro-desemprego, abono salarial, os benefícios da prestação continuada, Bolsa Família e todos esses outros programas sociais, nós chegamos a 80%. Se nós acrescentar mais 2 rubricas que são obrigatórias, né? Saúde e educação, nós chegamos a 90%, aí sobra 10%. A dívida pública, se nós fôssemos considerar o pagamento dela neste ano, seria a metade do orçamento, seria 50%. Ela não será paga. A dívida velha vai ser substituída por dívida nova, com a emissão de títulos públicos, com juros altos, o que impulsiona também a taxa de juros no país e beneficia o sistema financeiro. Então, na verdade, nós vamos acrescentar mais juros, mais serviços, mais encargos, despesas com a administração da dívida e vamos impulsionando essa dívida, que vai chegar logo a 100%. Aí alguém diz, não, mas as grandes nações poderosas também são endividadas. Ocorre que se endividaram investindo produtivamente. Então, há o retorno. Elas se tornaram poderosas porque investiram, fizeram crescer os índices de produtividade. No Brasil não houve investimento, o investimento foi pífio. Por quê? A dívida cresceu de 1 trilhão e 500 bilhões de 2008 para 4 trilhões e 900 bilhões, alimentando apenas o sistema financeiro. Taxas de juros elevadas pagas pelo governo na emissão desses títulos públicos e os investimentos não aconteceram. Então vale a pena dever quando a dívida resulta em investimentos produtivos que beneficiam a população, melhorando a qualidade de vida de todos. Neste caso, a dívida é perversa e é um desastre, né? Então teremos que mexer na Constituição, sim. Teremos que promover... Olha, a nossa Constituição completa 30 anos, né, no dia 5 de outubro. E a federação não cabe no Brasil. Então, desarrumamos tudo e vamos ter que mudar. Determinadas mudanças exigem mecanismos constitucionais. Nós teremos que mudar a Constituição, sim, aprovar emendas constitucionais para rearrumar a casa, né? Nisso que eu chamo de refundação da República. O senhor acha que cabe espaço para um novo pacto federativo, de repente dar mais espaço para repartir melhor o bolo entre os entes? É necessário, municípios? Qual é a visão do senhor? O senhor é mais municipalista? Acha que a União tem que continuar tendo preponderância na distribuição do... Esse novo pacto federativo é imprescindível. O Brasil não pode andar da forma como está emparelhado, né? Na verdade, desde a Constituição de 88,
os encargos foram repassados aos municípios sem a contrapartida de recursos para atender às novas demandas de despesas. E o que é pior, de lá para cá, nós tivemos a adoção das chamadas contribuições sociais, que são impostos, né? Impostos denominados de contribuições sociais. Isso corresponde a 56% do total da arrecadação pública, e isso não é compartilhado na constituição dos fundos de participação dos estados e dos municípios. O restante, 44%, aí é dividido outra vez entre a União, estados e municípios. Então há uma concentração desmedida nos cofres da União. E esse concentracionismo da receita está desorganizando a federação. Então a reforma federativa acoplada à reforma tributária, colocando como prioridade uma melhor distribuição dos recursos arrecadados, é fundamental na refundação da República que nós estamos pregando. No começo, voltando um pouco, o senhor falou sobre o tamanho do Estado e a necessidade, né, e até a proposta sua, de fazer privatizações. O pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais envia algumas perguntas também. O Gustavo Banzato Monteiro, ele foi bem direto ao ponto. Ele perguntou se o senhor pretende privatizar a Petrobras se for eleito. Nós temos 46 empresas estatais, eu vinha falando há pouco tempo em 49, e não levei em conta umas 2 ou 3 privatizadas no governo do Temer, né? Então eu fui questionado que eu estava errando. Na verdade são 46 hoje, né? Empresas estatais federais. E 30% mais, um pouco mais de 30% dessas empresas foram criadas durante os governos do PT. E muitas delas como cabide de empregos. Então nós temos que ter um grande programa de privatização, mas antes temos que valorizar essas empresas. Elas foram desvalorizadas pela incompetência e pela corrupção. Algumas nem existem, né? É impossível valorizar aquilo que não existe de fato, né? Foram criadas para cabide de emprego, para alimentar os chupins da República, né? Então nós teremos que privatizar, um grande programa de privatização, como preliminar a recuperação do patrimônio dessas empresas, uma tentativa de valorização rápida para depois um programa de privatização. Agora, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são instituições preciosas para o desenvolvimento do Brasil. Nós tivemos 12 bilhões de lucro no Banco do Brasil, mal administrado, aparelhado politicamente. Imagine ele bem administrado. O que pode proporcionar de força motora para o desenvolvimento, né? A mesma coisa a Caixa Econômica. Você pode até discutir a fusão, se for o caso, mas são 2 instituições financeiras fundamentais. Também o BNDES, que teve desvio de finalidade, mas ele tem que ser recolocado no seu caminho de estímulo ao desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente vinculado à geração de empregos, que é o grande drama da atualidade. O desemprego é o maior drama dos brasileiros, é o item número 1 na vida de todas as pessoas. Então, a Petrobras, chego na Petrobras. A Petrobras é uma empresa fantástica, né? Isso, orgulho do Brasil, etc. Discurso bom sobre a Petrobras, né? Fácil, discurso fácil. Mexe com o patriotismo, com o civismo, etc. Mas assaltaram a Petrobras, né? E ela perdeu a metade do seu valor patrimonial. E alguns imaginam privatizá-la lá na Bacia das Almas, né? Seria uma irresponsabilidade, um crime de lesa pátria. Porque neste último trimestre, a Petrobras já alcança um lucro em um trimestre de 7 bilhões de reais. Então, que empresa é essa, não é? Que depois de ser dilapidada no seu patrimônio, em um trimestre, alcança um lucro de 7 bilhões. Obviamente, nós temos que reestatizar a Petrobras, porque ela foi privatizada pela corrupção. E buscar a sua valorização. Valorizada, nós podemos, evidentemente, estabelecer a competição com o setor privado no entorno da Petrobras. Então, rede de distribuição, prospecção de petróleo, exploração do petróleo, isso é possível privatizar. Agora, o controle acionário da empresa
tem que ficar em mãos brasileiras e, neste caso, em função de ser um setor estratégico do Estado brasileiro. Eu não privatizaria a Petrobras. Ela é fundamental para o futuro do Brasil, porque pode colocar, inclusive, dinheiro no caixa do Estado para atender saúde, educação, segurança pública, como isso estava sendo previsto, inclusive, na legislação, em razão dessa discussão do pré-sal. Então é uma empresa fantástica, fundamental, e não deve ser privatizada, ela é estratégica. Eu coloco aí no âmbito das empresas estratégicas, mas como se vê, quase tudo pode ser privatizado. Mas o senhor privatizaria setores da Petrobras, a gente estaria disposto a... Exatamente, sem entregar o comando, para você agilizar a recuperação da empresa, inclusive seria para colocar mais recursos nos cofres públicos, isso seria essencial, porque nós teríamos maior eficiência, a competitividade promove a competência, exige competência, então o país ganharia com isso, mas sem entregar. Aliás, porque se a Petrobras for privatizada daqui a pouco, ela continuará estatal, porque ela será certamente adquirida por uma estatal chinesa ou uma estatal norueguesa. Nós teremos uma estatal falando outro idioma. Não falará português, mas poderá falar o chinês. Então, o senhor falou também sobre a possibilidade de fusão entre os principais bancos, é isso? Entre os dois bancos? Banco do Brasil e Caixa. É uma tese, mas eu não tenho essa convicção. Isso pode haver o convencimento. Porque eu digo sempre com aqueles que debatem assuntos importantes comigo, eu tenho as minhas convicções, mas elas não são irremovíveis. Eu posso mudar as minhas convicções desde que me convençam que há algo melhor, né, e que eu estou equivocado. Então eu coloco num patamar onde se pode discutir uma fusão, aí teríamos um banco mais poderoso, mas eu creio que as duas instituições têm funções diferentes, né? Um programa como Minha Casa Minha Vida, que é alçado, né, pela Caixa Econômica Federal, é um programa que certamente tem que ser preservado. É muito importante, não só para o setor imobiliário, que tem no Bolsa, aliás, no Bolsa não, no Minha Casa Minha Vida, uma área de atuação importante, né, geradora de emprego inclusive, mas porque é o sonho da casa própria, continua muito vivo, e é o maior sonho de milhões de brasileiros. Eu lá atrás, em 98, eu me lembro, eu era candidato ao Senado, o presidente Fernando Henrique era candidato a presidente da República, e eu advogava a eliminação de vários ministérios para a criação do Ministério da Habitação, que era para dar ênfase aos mutirões habitacionais, como nós fizemos aqui no Paraná no tempo do meu governo, os mutirões habitacionais. Nos encantamos com o trabalhador construindo a sua própria casa, né? Então, eu advogava a constituição de um Ministério da Habitação exatamente para oferecer casa própria aos brasileiros trabalhadores. Hoje temos esse programa, Minha Casa Minha Vida. É evidente que há desvios, há corrupção, há incompetência, porque alguns conjuntos do Minha Casa Minha Vida são construídos em localidades distantes do posto de saúde, da escola, da creche. Isso impede, por exemplo, a mãe de trabalhar e contribuir com o orçamento familiar, o que impede, inclusive, o trabalhador de pagar a prestação da casa própria adquirida no programa Minha Casa Minha Vida, porque sem a contribuição do trabalho da esposa, ele sozinho não tem orçamento suficiente. Então, além de não oferecer qualidade de vida com posto de saúde, escola, creche, nós estamos impedindo a dona de casa de trabalhar. A respeito de uma outra estatal que está passando por maus bocados agora, os Correios, o senhor tem alguma convicção? Pode privatizar? Eu acho que o Correio podemos discutir a privatização, né? Já tivemos o Correio como uma instituição importantíssima, né? Mas precisamos fazer uma avaliação da conveniência no momento adequado, né? Primeiramente, recuperar o conceito, a imagem dos Correios. Lá aconteceram muitos delitos, né, ilícitos
A prática da corrupção foi recorrente nos últimos anos, especialmente em relação ao Postales, né, que é o fundo de pensão dos Correios, e isso está sacrificando os trabalhadores, os servidores públicos que atuam na área dos Correios. Eles estão pagando aquilo que não devem, não foram eles responsáveis pelo assalto e acabam pagando. Portanto, nós temos que rediscutir o papel dos Correios. E se chegarmos à conclusão que a melhor solução é a privatização, eu não descarto. Mas antes disso, há que se fazer a devida análise conveniente. Senador, quando o senhor falou aí sobre a possibilidade de venda da Petrobras, que poderia ser adquirida, por exemplo, por capital chinês, né? Exato. Um dos possíveis adversários do senhor na campanha eleitoral, o deputado Jair Bolsonaro, tem batido muito nessa questão de entrada de investimento, principalmente da China. Ele vê como um perigo isso para o Brasil. Qual que é a visão que o senhor tem? O senhor tem medo da China? Tem medo de possíveis parceiros internacionais? Tem alguém que o senhor não senta à mesa aí? Olha, o dinheiro não ofende, né? Venha de onde vier, se estimular aqui o crescimento econômico, se produzir riqueza, se melhorar a qualidade de vida das pessoas, se oferecer oportunidade de vida digna, de exercício da cidadania a trabalhadores que hoje estão abaixo da linha da pobreza. São mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós não podemos dispensar a contribuição do capital externo. Evidentemente, temos que ter normas garantidoras da nossa soberania. Não há como admitir que o capital estrangeiro venha ao Brasil ferir esse conceito de autonomia, de independência, de soberania, que é essencial na vida de uma população. Então, que venham os dólares, os ienes, o que vier para o Brasil e contribuir para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, será bem-vindo. Obviamente, nós teremos a nossa legislação oferecendo segurança jurídica, certamente, mas uma legislação competente que preserve os interesses nacionais. O senhor se vê mais como um protecionista, mais como um liberal? Não, eu acho que na economia nós temos que ser liberais e superar determinados paradigmas já vencidos, né? No século passado, no início desse século. O caminho para o desenvolvimento é o empreendedorismo. E por isso eu falei antes em melhorar o ambiente de negócios, em facilitar o empreendedorismo. Porque, veja, em matéria de produtividade, entre os países incluídos aí no contexto dos países de renda média, nós só ganhamos da África do Sul em matéria de produtividade. E só ganhamos de Sri Lanka e Ucrânia em matéria de investimentos. Então são dois grandes desafios, além do desafio fiscal, né, que é precedente. Nós temos dois grandes desafios subsequentes, que é dos investimentos, para que nós possamos alcançar a renda média alta. Nós temos que ter uma poupança em torno de 24% do produto interno bruto. Os países que escaparam dessa armadilha da renda média e alcançaram renda alta, eles possuem uma poupança para investimentos da ordem de 24%. Atualmente, nós tivemos já 17%, né, em média, e hoje nós temos 13%. Desde 2011, estamos sofrendo uma queda em matéria de poupança interna, que é o necessário suporte para os investimentos que foram se tornando pífios no nosso país, insuficientes. O partido do senhor, não Podemos, falando um pouco de política e de composição no eventual governo, ele tem 17 deputados. Como é que faz para conseguir uma maioria parlamentar tendo um partido que tem apenas 17 deputados? Como o senhor falou, uma da receita possível é lotear ministérios. Qual que é a alternativa para compor essa maioria? Exatamente esse conluio partidário que levou o país a esse desastre, né? Esse presidencialismo de coalizão alargada, e aí todos correm para a sombra do poder, manadas de elefantes, né? Correndo para a sombra do poder para se beneficiar dos seus favores, né? Essa barganha, esse toma lá da cá do balcão de negócios, né? Tudo isso levou o país a esse desastre, ao caos administrativo. Então,
Esta é a mudança real exigida hoje pela sociedade. E nós temos sim 17 deputados, 5 senadores. Obviamente seria impossível governar só com esse partido, né? O que nós queremos é ter o apoio da sociedade em primeiro lugar. Aquilo que eu disse antes. A maior arma, a mais poderosa arma que tem um governante é o apoio da população. Com o apoio da população se obtém o apoio do Congresso. Olha, é claro, num limitado espaço, né, de um Estado, quando eu fui governador, esta foi a prática. Nenhum deputado indicou secretário, diretor de escola, chefe de polícia. Nenhum deputado teve uma verba específica para ele distribuir para os seus municípios, né? Nós é que compusemos a equipe buscando os melhores, os mais qualificados e administramos as prioridades. Então, este é o modelo que tem que ser praticado. E o próximo governo do Brasil tem que ser suprapartidário. A campanha já é suprapartidária, é uma campanha de grandes dissidências nos partidos políticos, porque muitos dos políticos, embora demonizados, né, eles estão com visão de futuro, imaginando o desastre que será para o Brasil se nós fizermos uma péssima escolha na eleição. Certamente vamos reeditar essa tragédia e dar contornos de maior gravidade a ela. Por isso, suprapartidarismo na campanha, pensando no país, e depois da campanha, no governo, ainda mais importante, adotar um modelo suprapartidário de gestão. É claro, valorizando os políticos, valorizando os congressistas, politicamente, administrativamente, mas eliminando essa relação de promiscuidade que é imposta pelo modelo do balcão de negócio, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, puxando para baixo a qualidade administrativa. Portanto, eu acredito sim, eu sei que tem gente que não acredita. Eu já fui malhado até outro dia aí, um comentarista de rádio, articulista, pretensioso, disse que eu estou falando bobagem. Então, olha, se isso é bobagem, o Brasil será uma bobagem. Porque se nós não mudarmos, o Brasil não avançará. Esse modelo esgota a capacidade financeira do Estado de investir em setores essenciais. Por isso esse monumental déficit, essa monumental dívida, essas diferenças sociais inigualáveis universalmente, né? 52 bilhões abaixo da linha da pobreza, 15 milhões que sobrevivem com R$136 por mês. Que país é este? Tão rico, né? Com riquezas incríveis, naturais e potencialidades econômicas invejáveis, né? Porque falta governo, porque esse modelo é perverso, porque esse sistema é cruel, esse sistema enterra sonhos e esperanças da nossa gente, aumenta a violência, faz crescer a pobreza. Então é preciso acreditar. Se eu não acreditasse, não seria candidato. Então eu acho que pelo menos o respeito à tese deve existir como forma de não desacreditar do país. Desacreditar desse modelo é desacreditar do Brasil, é jogar a toalha. E nós temos que pelo menos tentar, como o Raul Seixas, se aqui estivesse vivo, poderia entoar aquela canção. A canção não terminou, tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós vamos tentar. Senador, sobre como fazer. Bom, a gente tem uma trinca de partidos, que são os partidos que controlam ali as principais cadeiras do Congresso, o PMDB, MDB hoje, né? PSDB e PT. Bom, na trajetória do senhor, o senhor foi do PMDB, da origem do MDB, né? Que depois deu origem ao PSDB também. Depois o senhor trocou de partido, o senhor foi para o PSDB, teve uma passagem pelo PDT, na qual inclusive o senhor apoiou o Lula na sua campanha que ele ganhou, né? Em 2002. O senhor declarou apoio a ele no segundo turno de 2002. Como é que o senhor vê a participação desse partido? Porque eles vão continuar existindo, o senhor falou. Exato. O senhor vai ter que negociar com eles. Com quem o senhor negocia? Quem o senhor chamaria para o seu governo? Teria conversa com o PT, com o MDB, com o PSDB? Ou não teria conversa com nenhum deles? Como é que se daria essa situação? Não teria conversa com nenhum partido, porque nós não temos partidos no Brasil. Nós temos siglas, alguns partidos se transformaram em verdadeiras máfias, né? E a Operação Lava Jato apelidou alguns de organizações criminosas. E esses partidos, esses grandes, são os mais desmoralizados, desacreditados. É só fazer pesquisa
que você vai constatar que eles estão desacreditados. Mas em todos esses partidos existem pessoas de bem. É com essas pessoas que nós queremos o diálogo, né? Nós vamos buscar suprapartidariamente aqueles que pensam no Brasil mais do que no seu próprio umbigo, né? Alguns só pensam no próprio umbigo, mas existem aqueles que pensam no Brasil. E aí, até em defesa do Congresso, eu quero dizer o seguinte: existe realmente corrupção no Congresso, uma parcela, não podemos generalizar, mas existe. Nós temos que assumir que existe. Ocorre que só existe corrupção no Congresso porque do outro lado da rua está o grande corruptor instalado no Palácio do Planalto, que é o presidente da República, é o grande corruptor dos últimos anos no Brasil, contaminando o Congresso. Eu tenho certeza que um presidente honesto, com coragem de promover mudanças, terá o apoio do Congresso, porque o Congresso dança a música que toca a presidência da República, já que nós estamos num presidencialismo de muito poder. Então, a fórmula é esta, é a do suprapartidarismo, valorizando a competência, valorizando a inteligência, o preparo das pessoas, a qualificação técnica para cargos executivos e prestigiando, valorizando a classe política no cumprimento do seu dever, sem fazer as barganhas tradicionais que levaram o país a esse descrédito. Falando agora de um assunto que interessa muito ao eleitor, e interessa muito a quem está nos acompanhando nas redes sociais com vários comentários. Qual o plano do senhor para a segurança pública? Pois é. Olha, primeiro, quando você fala em providências para a segurança pública, você tem que dizer para as pessoas que querem segurança, exigem segurança e têm direito à segurança, porque pagam impostos para isso. Tem que dizer de onde virá o dinheiro. Então, é por isso que nós estamos falando nessas providências iniciais, nos primeiros 100 dias, das reformas, para recolocar o dinheiro no caixa de onde ele foi surrupiado, né? O caixa foi raspado pela incompetência e também pela corrupção. Então, primeiramente, é preciso provisionar recursos. E o poder central, a União, tem que assumir a sua responsabilidade, sim. Não é transferir responsabilidade para os estados e municípios como atualmente. Lá no Senado, eu cheguei a apresentar um projeto que inclusive foi aprovado no Senado, que obriga a aplicação do total dos recursos consignados no orçamento da União para a segurança, impedindo o contingenciamento para efeito de superávit primário, sob pena de crime de responsabilidade que estaria sujeito o presidente da República e o ministro da Justiça, crime de responsabilidade que leva ao impeachment. Esse projeto foi aprovado no Senado e morreu na Câmara. Morreu não, está lá numa gaveta, desde o período Manteiga, que impediu que ele fosse votado e aprovado. Então, os recursos são necessários. Mas aí tem todas as providências já enumeradas, né? O armamento do Estado, com o aparelhamento das instituições policiais, a instrumentalização delas, né? A formação adequada dos agentes de segurança, a interação entre as várias polícias, Polícia Federal, Militar, Civil, guardas municipais, a valorização do profissional de segurança com salários condignos, né? E, sobretudo, uma atuação na área de inteligência hoje inexistente, com investimentos necessários, especialmente na faixa de fronteira. Nós temos lá, para dar um exemplo, o CISFRON, né, que é o Sistema de Monitoramento da Faixa de Fronteira. Temos mais de 13 mil quilômetros de faixa de fronteira liberada para o tráfico de drogas e para o contrabando de armas, sem nenhuma reprimenda eficaz, porque não existe o monitoramento. Esse CISFRON custaria 12 bilhões de reais. Então o governo diz que não tem os recursos, ele patina no seu início. Tinha uma programação para ser concluída em 2020, agora houve uma reprogramação. Só será concluído em 2035. Então eu estou rindo porque é evidente que um equipamento tecnológico hoje adquirido em 2035 estará defasado, né? Então nós começamos tudo de novo e jogamos o dinheiro fora. Portanto, sem esta área de inteligência
com recursos, com investimentos, nós vamos plantar a violência em todo o país, porque ela começa lá na faixa de fronteira, sem dúvida. Ela não está morando no Rio, ela está em todo o Brasil, lá no Nordeste. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. E olha, nós sabemos, o governo sabe, onde há o maior índice de criminalidade. Sabe o estado, o município e o bairro. E sabe, inclusive, o horário onde ocorre maior incidência de crime. Portanto, há possibilidade de uma organização de planejamento para um combate mais eficaz da criminalidade. Agora, tem uma outra questão essencial, que eu reputo prioridade, que é o restabelecimento da autoridade no país. A autoridade afrouxou, amoleceu mesmo, se tornou impotente, não é? Porque quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos que as autoridades constituídas. Então, quando se fala em tolerância zero, o que se quer dizer é necessário conferir à autoridade que comanda em todas as esferas da segurança pública competência e apoio para as decisões mais veementes possíveis, mais rigorosas possíveis. Quem comanda a área de segurança não pode se sentir fragilizado, desautorizado, em nome de direitos humanos, por exemplo. Ora, não se pode praticar violência contra o criminoso. Então, muitas vezes, no combate à violência, sobra o sacrifício e vítimas, uma vez que há um receio de responsabilização diante de uma atitude mais rigorosa, mais veemente à frente do crime. Eu tenho certeza que se nós restabelecermos a autoridade e comando, nós reduziremos a criminalidade no país. Senador, duas questões sobre segurança. Qual a posição do senhor quanto ao porte de armas? O senhor acha que deve ser mudada a legislação? E se o senhor é a favor da utilização do Exército como força de segurança, como vem sendo usado no Rio de Janeiro agora? Primeiro, porte de arma, né? Eu creio que o porte de arma não significa solução para a segurança pública no país, mas é um direito que o cidadão tem. Livre-arbítrio, famoso livre-arbítrio, né? Liberdade de fazer a sua opção, de ir e vir, de se comportar nesse sistema democrático. E, é claro, com responsabilidade. E mais, quem decide é a população. Isso ficou escrito na Constituição, plebiscito. E nós tivemos um plebiscito que decidiu. Portanto, nós temos que respeitar a soberania popular. Sem dúvida, eu sou favorável a que se permita o porte de arma, com responsabilidade, com normas rigorosas, que vão desde os precedentes, as exigências para adquirir o porte de arma e, obviamente, as consequências diante de eventuais abusos. Agora, isso não é solução para a segurança. Segurança é o Estado, cabe ao Estado oferecer segurança. Então, armar, em primeiro lugar, o Estado. Estado eficiente no combate à violência. Até porque os pobres não podem comprar arma. Então, advogar que o porte de arma é solução para a questão, tem candidato aí que só fala nisso, então, não é solução. O pobre, inclusive, nem pode comprar arma, né? Às vezes não pode comprar o feijão e o arroz. Então, é responsabilidade do Estado. Nós pagamos impostos para que o Estado nos ofereça segurança. Agora, quem quiser usar a arma, quem quiser ter o porte de arma, terá esse direito se eventualmente eu for presidente da República. E em relação ao uso do Exército, das Forças Armadas como força de segurança. O Exército não gosta disso e tem razão. Há lá o dispositivo constitucional que estabelece qual é a atribuição das Forças Armadas. E, na verdade, colocar o Exército nas ruas para proteger a população sem poder de polícia também é uma injustiça com o Exército brasileiro. E, além disso, é uma confissão de impotência do governo que é decorrente da sua incompetência e da corrupção que empurrou o país para esse caos, né? O roubo aos cofres públicos é que mata as pessoas na rua. Porque falta segurança, porque dizem falta o dinheiro para oferecer segurança à população.
Então são ladrões e são assassinos que devem ir realmente para a cadeia. Agora, o Exército tem uma função constitucional que pode ser respeitada atuando no combate à criminalidade na faixa de fronteira. A proteção da faixa, o monitoramento, isso tudo na área de inteligência especialmente, pode ser uma missão do Exército Brasileiro. Agora, intervenção foi uma atitude esporádica, eventual, oportunista do presidente Temer, que evitou com isso a votação do fim do foro privilegiado, que estava na marca do pênalti para o gol acontecer. Então ele interrompeu o processo com um decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Senador, o senhor mudaria algo na legislação sobre o aborto? Não, a legislação atual atende às excepcionalidades. Então, principalmente em respeito às convicções religiosas, nós preservaríamos a atual legislação. Há quem aponte que, em relação à criminalidade, um início de solução seria a legalização, a descriminalização das drogas. O que o senhor pensa a respeito disso? Bem, a Holanda foi usada como exemplo positivo e hoje é usada como exemplo negativo. O próprio Fernando Henrique usava a Holanda como exemplo e agora se verifica que realmente há uma enorme frustração. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que tem que ser um combate implacável. Aliás, eu defendo até que se constitua, através da diplomacia, uma frente internacional, especialmente na América Latina, de combate à produção e ao tráfico de drogas na América Latina. Aí nós reduziríamos, sem dúvida, o consumo. Porque só há consumo porque há produção. Há consumo porque há tráfico. Então, na verdade, nós não temos nem mesmo no Brasil mecanismos adequados que possa atender essa pretensão de fuga do vício, né? Os dependentes estão muitas vezes desprotegidos, sem recursos e não há atendimento do setor público para a sua recuperação, para a sua reabilitação. E, obviamente, se nós descriminalizarmos, nós estaremos estimulando o uso, certamente haverá um incremento no consumo de drogas no país. Por isso, radicalmente contra. Senador, bom, a gente está se encaminhando aqui já para o desfecho da nossa entrevista. Hora do almoço. Queria fazer uma pergunta curiosa para o senhor. Recentemente tem se falado muito que muitos videntes têm previsto que o senhor vai ser o próximo presidente. Como é que o senhor lida com isso? Tem acompanhado essas forças ocultas que têm apontado que o senhor pode ser o próximo realmente presidente? é surpreendente a quantidade, né? Porque se fosse um fato isolado, mas é recorrente. Isso chega a impressionar. De certa forma é uma motivação. Eu creio que há uma motivação nisso, né? Eu não posso, obviamente, desacreditar, como também não posso me orientar por isso, né? Ir para casa, dormir ou ir para a praia, porque já ganhei a eleição. Não é por aí, não é? Então, na verdade, eu respeito as pessoas que acreditam, né? Acho que o Brasil é esse país maravilhoso por isso, né? As convicções, as crenças, né? A religiosidade, a fé das pessoas, tudo isso tem que merecer o nosso respeito integral e absoluto, né? Por isso, eu respeito a todos eles, nesse mundo do espiritualismo, nesse mundo enigmático, não é? Que certamente algumas previsões acertadas, né? Que estimulam o acerto de outras, né? Então nós temos que conviver com isso sem desacreditar. Presidente, senador, só para encerrar, existe algum ex-presidente no qual o senhor se inspire? Algum, para finalizar, assim, alguém que o senhor veja como em matéria possível? De desenvolvimento, de energia desenvolvimentista, eu estaria o Juscelino Kubitschek, né, que está muito distante da nossa geração, mas pela história nós aprendemos que ele foi um desenvolvimentista, aquela história de 50 anos em 4, essas coisas assim que mostravam muita motivação, entusiasmo e energia na busca do desenvolvimento. Perfeito. Senador, só uma última questão para terminar agora. Existe alguma chance de o senhor não ser candidato a presidente nesse ano?
Existe a morte. É imprevisível, né, a morte, mas politicamente nenhuma chance zero. Eu sei que há essa especulação às vezes aqui no Paraná, né? Exatamente aqui, mas não há nenhuma hipótese desse recuo, porque eu não estou brincando, né? Eu não estou acostumado a brincar, a encenar na política, a tentar valorizar num estágio superior para recuar para o estágio inferior. Não, eu estou nisso para cumprir missão. Eu sei que é difícil acreditar no político, né? Eu sou um deles, mas eu estou para cumprir uma missão. E certamente será a minha última missão nessa trajetória política de tantos anos, né? Mas quero cumprir bem essa missão. É uma missão de sofrimento se ganhar a eleição, mas espero deixar um legado que compense o sofrimento. Eu imagino que eu tenho esse dever, principalmente com o Paraná. Aliás, é por isso que o meu sonho de ver o Paraná respaldando a nossa candidatura, deixando de lado desentendimentos dos havidos, passado ou presente, né, essas naturais contradições, né, discordâncias, né? Na política isso é normal, né? O cidadão pode discordar, mas eu gostaria muito que o Paraná marchasse unido nesta campanha eleitoral, porque o nosso estado tem realmente sido preterido, nós reclamamos muito disso, que nós oferecemos muito mais do que recebemos em troca, então temos uma grande oportunidade. Há uma chance real, não só os videntes dizem, mas se houver uma análise correta de pesquisas de opinião pública, mesmo elas sendo temerárias, porque muito distantes do pleito, né? Se você avaliar a questão da rejeição no cruzamento com intenção de voto e conhecimento, visibilidade, vai chegar à conclusão que é uma candidatura extremamente viável, né? Por isso, se houver uma unidade paranaense, nós teremos aí um impulso necessário para alcançarmos o nível necessário de chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. Certo. Vamos chegando aí ao fim da nossa transmissão. Muito obrigado, senador, pela oportunidade da entrevista. Agradecemos também a quem nos acompanhou ao vivo durante esse tempo e até a próxima.